Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller, bom dia. Meu caro Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Primeiro de tudo, fazendo uma correção por um ato falho e um erro de informação que eu cometi ontem, justamente na frente de uma pessoa que eu não podia cometer, que é um gaúcho profundo conhecedor do mercado de arroz. Disse eu aqui que os arrozeiros são grandes proprietários de terra, e não é isso. A produção de arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, é formada por pequenos produtores que, coligados, juntam grandes áreas. Aí sim você vê grandes extensões. Mas é principalmente por pequenos produtores. Está corrigido, Silmar. Pequenos e médios, né? Tem alguns um pouquinho mais avantajados, mas grandões assim são muito poucos ali. A gente Então, pode, acaba que- a gente pode pecar, né? Por isso que tem o padre lá no confessionário para você se confessar e pedir desculpas pelo erro. Faz parte, corrigir. Só erra quem tenta acertar. Silmar, A grande diferença, então, pequeno, mas com grande produtividade também. São as melhores produtividades da agricultura brasileira são do arroz do Rio Grande do Sul, que é totalmente irrigado, é um setor com muita tecnologia, né? Então, mesmo pequenos e médios produtores têm uma tecnologia muito avançada que permite produzir, portanto, 8 mil quilos por hectare. Isso é raríssimo aqui na agricultura brasileira. Até mais do que isso, né? Até 10 mil quilos, 12, dependendo do produtor. é o irrigado, é diferente do arroz de sequeiro que é produzido na região Esse. centro-oeste do Brasil. Que temos para esta sexta-feira? Muito bem, vamos lá. Mercado financeiro, tá vindo. O dólar, depois de 2 dias de alta, um dia de recuo hoje. Está caindo agora há pouco 0,3%. A cotação está em R$ 5,34. Mercado de ações com leve alta, o índice Bovespa 93 com valorização de 0,1%. Mercado de commodities agrícolas, destaque para. Ontem tivemos aqui uma alta generalizada dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Hoje, um pequeno recuo aqui. Soja caindo, agora há pouco 0,1% na Bolsa de Chicago. Trigo queda um pouco mais forte aqui, de 1,3%. Milho cai 0,5%. Enquanto isso, na Bolsa de Nova York, queda do algodão, 0,2%. Na outra ponta aqui, destaque para o café que volta a subir, 1,2%, o Arábica em Nova York, café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon, aqui no Brasil também com alta, nesse caso de 2,2%. Cacau também sobe 0,2%, suco de laranja também 0,6%, açúcar com alta também de 0,7%. E o boi gordo no mercado estuda B3 aqui em São Paulo com queda, 0,3% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de sexta-feira, Tavinho. Então, para alguns outros assuntos em destaque nessa manhã de sexta-feira, começando com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que admitiu que produtores do país enfrentam dificuldades causadas pelo tarifaço e prometeu usar parte do dinheiro recolhido com a taxação extra para ajudar o setor. Donald Trump disse que o prejuízo ao agro americano vai durar um certo tempo, mas que no fim das contas a medida comercial será benéfica. O chefe da Casa Branca afirmou que o governo está comprometido em garantir que os agricultores não sejam afetados negativamente. Apesar disso, não informou como vai repassar o dinheiro ao setor responsável por mais de 5% do PIB da maior economia do mundo. Mas se o Trump tivesse nos consultado antes de emitir o tarifaço, ele pensaria duas vezes, porque no primeiro dia que ele emitiu o tarifaço, acho que uma das primeiras coisas que a gente falou é que o feitiço muito provavelmente voltaria com outro feiticeiro. E é o que está acontecendo aí no caso dos agricultores. E quem estava naquela primeira imagem ao lado do Trump? É o secretário? É o Marco Rubio, né? Ele tem uma cara de mafioso. Pois é, Tavi, o feitiço virando quanto feiticeiro. Os produtores americanos que votaram em massa em Donald Trump, né, os agricultores, principalmente no meio oeste, sofrendo bastante com esse boicote da China à soja dos Estados Unidos. A China não tem comprado nada dos Estados Unidos nos últimos meses, concentrou suas compras no Brasil e agora na Argentina também. A Argentina, que normalmente não exporta soja em grãos, exporta mais farelo e óleo, dessa vez teve que ceder à pressão aqui do interesse chinês. Então, mais de 10 milhões de toneladas de soja da Argentina vão sair dos portos do país neste ano, que não é comum. No máximo, a Argentina exporta, sei lá, 3 milhões de toneladas por ano, o resto é farelo e óleo.
mas a pressão chinesa foi grande. Os chineses estão precisando de grão, sem a sua própria indústria de moagem interna. Então, comprou tudo que podia aqui do Brasil, está comprando tudo que pode da Argentina, inclusive com isenção de tarifas por 2 dias, agora essa semana, pelo presidente Javier Milei, não está comprando nada dos Estados Unidos. Então, os produtores agrícolas dos Estados Unidos estão desesperados, pressionando o presidente americano e, por enquanto, não tem nenhuma solução à vista. E a China está se aproveitando exatamente dessa situação para negociar outras coisas com os Estados Unidos. Ou seja, a guerra tarifária continua entre os dois países, nenhum dos lados quer ceder por enquanto, e os chineses estão usando exatamente a soja como um instrumento de pressão junto ao principal eleitorado do presidente Donald Trump. Vamos ver do que vai dar essa briga. O fato é que, nesse momento aqui, o Brasil e a nossa vizinha Argentina estão se beneficiando dessa guerra toda entre Estados Unidos e chineses. Brigar com seus eleitores aí, brigar com a família, não é coisa boa. Vamos ver se eles se resolvem e se entendem lá. Bom, vamos falar de novo de arroz agora, porque a Federarroz orientou os produtores a centralizarem o foco na exportação e na redução de área plantada na safra 25-26 como alternativa à crise no setor. Em nota, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com o excesso de produção. Segundo o presidente da Federarroz, Denis Nunes, o excesso de oferta impulsionado pela safra robusta brasileira e pela demanda interna que não acompanha o ritmo de produção, tem pressionado os produtores a venderem com prejuízo. Denis destaca que quanto maior for o estoque, menor é o preço, apontando a redução da área plantada de arroz na safra 25-26 como prioridade, junto do foco nas exportações para países onde o cereal brasileiro é mais valorizado, para melhorar o retorno financeiro dos produtores. A Federarroz também propõe a fiscalização, por parte do governo federal, principalmente das importações de arroz que não atendem à legislação fitossanitária brasileira, e faz exigência de que os mercados concorrentes cumpram as mesmas regras trabalhistas e ambientais dos produtos brasileiros. Já para o governo estadual, a entidade reforça o uso da taxa de cooperação e defesa da orizicultura, a CDO, para escoamento de mercado e alterações no regime de ICMS. Porque aqui as leis trabalhistas precisam ser seguidas, porque a gente tem Ministério do Trabalho, tem Justiça do Trabalho e tem fiscalização. Agora, às vezes, vem arroz aí de alguns países que não tem tanto rigor com a legislação trabalhista assim. Então, está certo o pedido da Federarroz, mas comprar arroz de gente que não está utilizando mão de obra escrava, ou mal remunerada, ou sem condições físicas, não sei, né? Tá certo. Quanto às outras duas medidas, são as leis do comércio. Vamos vender porque o preço está bom lá fora, então vamos exportar. E vamos diminuir a produção para ter menos arroz no ano que vem e subir o preço do arroz. Lei da oferta e da procura. Menos produto, mais caro. Ruim para o consumidor. Pois é, Davi, a crise se aprofunda, inclusive, na medida que os preços não param de cair. Eu estou vendo agora pela manhã aqui, tem mais uma queda aqui, todos os dias tem acontecido isso. De ontem para hoje aqui, queda de quase 5%, por exemplo, na região de Turvo, em Santa Catarina. É o sul de Santa Catarina que é grande produtor de arroz também, não é só no Rio Grande do Sul. Ou seja, todo o setor arrozeiro brasileiro, e especialmente os produtores de maior tecnologia aqui do sul, que tem um custo de produção maior, os preços despencando. Turvo hoje pelo menos estava a R$ 58. A região de Santa Maria, por exemplo, no centro do Rio Grande do Sul, também R$ 57, R$ 58 por saco. Com um custo de produção em 80, não tem como produzir arroz nessas condições. Então, a recomendação da liderança aqui do setor arrozeiro é a redução da área de plantio. Não tem como plantar de forma normal na próxima safra, que está começando agora, o plantio já começou, é reduzir a área para tentar reduzir a produção e, com isso, melhorar o preço no ano que vem. E, por outro lado, tentar escoar para a exportação, que não está fácil, porque a produção internacional cresceu também esse ano, ou seja, tem pouco espaço para exportação também, mas é uma tentativa, tentar exportar, tirar do país o máximo possível, porque a produção foi muito grande esse ano, então tem estoques muito gigantescos aqui que serão carregados aqui para o próximo ano, e vai manter o preço pressionado aqui no mercado interno. Então, são várias iniciativas que estão sendo recomendadas para o produtor tentar sair ou contornar, conviver com essa crise aí, que se espera que seja momentânea. Mas o fato é que pode ir longe ainda por conta do próprio cenário internacional. Não está muito fácil também a própria exportação. Então, o preço com R$ 58 não tem como, tá vendo? Eu conversei com alguns produtores aqui, isso é prejuízo certo, né?
Então, é tiro no pé, com o custo de produção lá nas alturas, né? Tudo subiu também, né? Combustíveis, fertilizantes importados por conta da guerra da Ucrânia, custo subindo, preço caindo, a situação é realmente bastante crítica dos produtores desse produto importante aqui na mesa do brasileiro, né? Os preços lá no chão. O brasileiro come arroz com tudo. E o que sobra na panela ainda vira bolinho de arroz ou sopa, depois de 2 dias, que é muito bom, uma sopinha com arrozinho, uma carninha. Agora, se uma acho que cabe aqui uma explicação. Por que essa superprodução? Nós tivemos o quê? Bons preços e se incentivou o aumento de área plantada, o produtor perdeu a mão, e aí entrou a grande produção também no mundo, e aí todos os preços foram lá para baixo. O que aconteceu para ter a superprodução? Foi uma gangorra. Você lembra, Davi, lá no início do ano passado, a produção era pequena, a produção vinha caindo no Rio Grande do Sul, por preços baixos, inclusive. Aí o presidente Lula, aí, inclusive, ameaçou importar lá no momento que os preços começaram a subir, porque a produção tinha caído. E isso causou todo aqui um movimento de recuperação dos preços, né? Aquela queda na produção até o ano passado. Foram 3 anos seguidos de queda na produção brasileira de arroz. E aí os preços começaram a subir, o governo ameaçando importações, depois abandonou a ideia de importações, mas os preços ficaram bons e animou os produtores aqui do Sul a aumentarem novamente a área de plantio. Isso foi lá metade do ano passado, né? Os preços começaram a melhorar e isso animou exatamente na época de plantio da safra do ano passado. Então, isso que levou a um aumento da área de plantio e a colheita esse ano, portanto, uma safra grande, que agora está levando a essa queda nos preços. É uma gangorra, né? Agora, a consequência desse aumento. Os produtores responderam ao apelo do governo, aumentaram a área e estão perdendo dinheiro, né, nesse momento. Aí controla a produção para poder ter preço depois. Menos produto, mais preço. Lei da oferta e da procura. E vamos para o algodão, que a produção brasileira de algodão da safra 25-26 deve alcançar 3,7 milhões de toneladas, uma queda de 7% em relação à temporada anterior, segundo o levantamento divulgado pela Stonex. Segundo o relatório, a queda reflete principalmente o recuo na área plantada. É estimado 1,44 milhões de hectares, queda de 75 mil hectares frente a 2024. O Mato Grosso segue como o maior produtor do país, com produção estimada em 2,6 milhões de toneladas de pluma. E a Bahia, a segunda principal região produtora, deve produzir 777 mil toneladas. De acordo com a Stonex, a perspectiva para o plantio é favorecida pelo avanço das chuvas no Mato Grosso, o que garante uma janela adequada para a soja e, consequentemente, para o algodão de segunda safra. A empresa também revisou as expectativas para as exportações deste ano, que agora estão estimadas em 2,95 milhões de toneladas. Embora o ritmo lento dos últimos meses, o aumento na estimativa é justificado pela expectativa de uma atividade maior no quarto trimestre, apontam os analistas. Bom, Silmar, e aí, diferente do arroz, a explicação qual é? Bom, está ficando parecido com o arroz, no caso do algodão. Tivemos uma superprodução esse ano, os dados mais recentes da Conab, a ponto que a safra, que foi colhida agora há pouco, na virada do semestre, uma safra de 4 milhões e 100 mil toneladas de algodão em pluma, um recorde absoluto, transformando o Brasil num dos grandes produtores e exportadores mundiais da pluma. Então agora vem o reverso, né? O produtor aqui com a tendência de reduzir a área de plantio, porque a produção foi muito grande, os estoques não se acumulam. A tendência agora é de uma redução na área de plantio na próxima safra, que é plantada agora no final do ano, na virada do ano, né? Para ser colhida lá na metade do ano que vem. Então, é a situação parecida com a do arroz. E, coincidência ou não, são 2 setores de altíssima tecnologia, de melhor tecnologia aqui no Brasil, né? E que é o caso do arroz irrigado e o caso do algodão. Realmente, as lavouras mais caras do país é a de algodão, a outra é a de arroz, né? Por causa do uso de muita tecnologia. Então, não dá para arriscar, né? Se o preço começa a cair muito, o produtor, a primeira coisa que faz é tentar reduzir a área de plantio para tentar segurar o excesso de oferta. Então, acontecendo aqui com o algodão, algo parecido, claro que o do arroz é muito mais crítica a situação, porque os preços caíram demais. O algodão está começando essa curva descendente do preço também, que vai levar, portanto, uma redução na próxima safra, depois de vários anos aqui de aumento, levando o Brasil, como eu disse aqui, a uma produção recorde nesse ano e transformando no maior exportador mundial da pluma. Isso aí, o Brasil, maior exportador, Estados Unidos, o maior produtor, né? É isso. Está deixando de ser também. Agora deixou de ser.
É. Os maiores produtores, na verdade, são a China e a Índia, né? Mas Índia. consome quase tudo internamente. Né? Então, na verdade, em termos de comércio, era Estados Unidos depois do Brasil em quarto lugar, Brasil agora assumindo a terceira posição Legal. e o maior exportador. Como é que tá o tempo em Porto Alegre hoje? Tá bom? Tempo bom, hoje está um dia bonito, a tendência é ficar assim, sol firme, temperatura agradável, nem muito frio, nem muito quente. Tá como o diabo gosta. É a temperatura de primavera aqui que é a melhor do ano. Ou como diz o Sarenberg, né, o jornalista, o nosso amigo Sarenberg, diz assim: bom, pô, já é sexta-feira, se já está assim, é para enfiar o pé na jaca no fim de semana. Ele gosta de brincar lá na CBN. Escuta, eu perguntei do tempo porque geralmente o que acontece é eu que sopro para cá depois. E coincidentemente hoje de manhã cedo, o nosso amigo Ibiapaba, lá da Citrus BR, me mandou um recado como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Falou assim: Otavinho, vê se faz alguma coisa, porque não está dando, cara. Terminou o inverno, começou a primavera e está mais frio do que no inverno. Aí eu mandei um recado para ele assim, falei: Ibiapaba, eu não tenho muito acesso não, mas vou ligar lá para cima e vou pedir para mudar o tempo aí já para o final de semana. Eu falei isso porque eu estou sabendo que vai mudar o tempo para o final de semana, vai melhorar, amenizar um pouquinho o frio aí, o sol deve sair que não saiu nesses dias. Mas foi muito engraçado. Aí ele falou: então tá bom, manda o recado lá para cima. Eu falei: mando. Por falar em Ibiapaba e Citrus BR, e a laranja, como é que vai? Como é que vão os preços? Você tem informação? Tá meio complicada a situação da laranja ainda, né? A safra já começou, a safra nova, tendência de uma produção melhor esse ano, inclusive em termos de qualidade, mas o comércio está bastante complicado ainda. Ou seja, os preços estão numa gangorra ainda. Tem a tarifa mais baixa que os outros produtos, né? Comercializado para os Estados Unidos, que é o principal mercado, um dos principais mercados, o outro é a Europa, a Alemanha, principalmente. Mas o fato é que existe uma tarifa, né? Ela não é de 50%, mas é de 10%. Aí antes não existia nada, né? Tinha um outro tipo de tarifa lá, mas muito menor. Então agora isso complicou também em termos de competitividade da exportação. O fato é que não está ainda regularizado o mercado e os preços ainda estão numa certa gangorra aqui, não sobe e desce todos os dias. Mas a tendência, pouco a pouco, é se normalizar, né, Tavinho? Porque a safra está aí, né? A safra já começou, bastante suco novo entrando no mercado, mas com esse pé atrás aí das próprias indústrias com relação ao mercado, especialmente o mercado dos Estados Unidos. E a laranja que está aí no mercado está boa, está muito boa, muito boa. O preço do suco na gôndola do supermercado continua alto, bem alto. Alguns até Exatamente. proibitivos, de algumas marcas. Então, fica a dica aqui. O Ibiapaba não vai gostar, mas eu achei umas boas laranjas num preço muito bom. E hoje eu mandei o recado para ele, falei: olha, estou espremendo laranja aqui em casa no meu espremedor, que é quase profissional, então não me dá trabalho nenhum. Não é aquele de plástico que você tem que ficar rodando, é e tirando o suco. Ele falou: é o jeito, né? Isso é bom. Eu falei: inclusive porque distrai. É mais saudável também, eu diria. Também, também, também. Eu que sou preguiçoso, eu prefiro comprar o suco pronto, né? No supermercado. Mas sabe o que eu tenho notado? Mas, Se o Ibiapaba tiver assistindo, tem saído uns sucos de laranja aí que são espremidos com casca e tem vindo muito amargor. Existem algumas é, marcas que trabalham com a laranja descascada, e aí não vem o amargor. verdade. Isso é uma análise aqui de um Outra tendência nova é o suco misto, né? Em três frutas misturadas aqui, eu não sei não. O fato é que, como a laranja ficou muito caro, começou esse processo de mistura e aparentemente pegou, né? Eu vejo muito isso no supermercado, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa e no começo, depois virou obrigatório dizer. No começo o pessoal, porque tinha a produção de maçã em quantidade, e o pessoal utilizava o suco de maçã para aumentar o volume do suco de laranja. Está na hora de ir embora, só estou terminando aqui. Para aumentar o volume no suco de laranja, só que não avisava o consumidor. Aí botaram ordem, está lá, laranja e maçã, ou 100% laranja, entendeu? Ou 50% Uma sucos. dica nova aí também. Ah, Uma dica nova para quem gosta de suco cítrico, como é o caso do suco de laranja. A alternativa é o suco que a gente chama aqui de bergamota, né? Suco de tangerina. Mexerica, como chama também no Nordeste, né? a mexerica é pequenininha, tem a poncã, tem
A bergamota, como vocês chamam aí no sul, é a tangerina aqui para gente. É o suco de tangerina. Como aqui o estado é um grande produtor de bergamota, tem surgido muito o suco de bergamota aqui, é muito, muito bom, muito delicioso. E mais barato que o de laranja. E a título de curiosidade, é bergamota porque as primeiras mudas vieram da cidade de Bergamo, na Itália. Exatamente. Boa sexta-feira, bom churrasco. Até segunda. Bom final de semana, até segunda. Para nós.